A doença silenciosa que eu vou falar hoje é da esteatose hepática não alcoólica. E por que que ela é tão importante? Por que que é tão preocupante? Porque a maioria dos brasileiros ou das pessoas não sabe que tem e nem sabe como é que adquiriu essa esteatose hepática não alcoólica. Esse termo, né, é para dizer, na verdade, que o paciente está acometido de gordura no fígado. Giba, mostra um fígado aí com gordura, bastante gordura. Em 2006, gente, foi exposto ao ar um documentário muito legal do Morgan Spurlock. Ele ganhou muitos prêmios com essa matéria e ele, na verdade, queria comprovar com evidências assim científicas verdadeiras que as comidas de fast food causavam sérios danos ao organismo, à população, principalmente nos Estados Unidos, que tinha lá um McDonald's a cada 16 metros. E o que acontece? Ele resolveu entrar nessa disputa para comprovar a falta de saúde do povo americano comendo fast food. Naquela época, parecia muito absurdo que um restaurante tipo McDonald's, tipo Burger King, esses fast foods podiam trazer na sua composição alimentar tantos malefícios. Desconfiava-se que aquilo podia estar trazendo um certo nível de doença, mas só porque você comia, só porque você exagerava. Mas naquela época já saíam alguns estudos que nos Estados Unidos os maiores causadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças hepáticas, advinham de comidas de fast foods. Também, um artigo científico já apontava a esteatose hepática como uma doença crônica, uma desordem mundial, de maior prevalência no mundo, com uma grande preocupação com a população mundial. Bom, para isso, o Morgan fez uma dieta de 30 dias, realizando o sonho de qualquer criança nesse universo. Ele resolveu fazer o café da manhã, almoço e janta com lanche do McDonald's. Ele resolveu não praticar exercício, incorporando na sua vida os hábitos norte-americanos, que era exatamente o sedentarismo. Mas antes disso também, de iniciar o processo de comilança no McDonald's, ele realizou uma lista de exames enormes, cardiológicos, exames sanguíneos, tudo para ver como é que ele tinha começado esse processo. E ele estava em saúde plena. Bom, pessoal, em 30 dias, o peso dele se elevou em 11 quilos. É isso mesmo. Ele adquiriu angina pectoris, ele teve dores no peito acentuadas, falta de ar, depressão, impotência. A sua glicemia subiu demais até ele se tornar um diabético tipo 2. O triglicérides dele aumentou em 20%. Mas o que chamou muito a atenção dos médicos é que o fígado dele estava assim um patê. É isso mesmo. Foi aí que abriu os olhos para a esteatose hepática. É chamado aí de fígado liquefeito. É quando o fígado perde a estrutura dele, né, a densidade dele, todos os contornos, já não se tem mais. Você já pegou num fígado para fazer um fígado cebolado? Vou te dar um exemplo. Ele é molengo, né? Ele é esquisito, mas ele não se dissolve, certo? Mas quando você frita ele, o que acontece? Ele começa a ficar aquele patezinho, né, dissolver. O fígado dele estava daquele jeito, tudo por conta de gordura que se acumulou em grande quantidade no seu fígado. E os médicos dele já pediam para ele parar com essa dieta com apenas 15 dias de experiência. É isso aí. O que culminou na esteatose hepática dele de grau 3 é que ele fez uma dieta muito particular, com alto teor de açúcar, alto teor de gorduras transaturadas e também muito conservante na comida, que lá dentro, né, dos alimentos fast food tem muito conservante, tem corantes artificiais e tem realçadores de sabor que fazem o alimento ficar muito saboroso, como o glutamato monossódico. Essa combinação toda, além de causar esses danos no organismo, gerou também uma condição muito particular, que é o vício. Ele não conseguia parar de comer, mesmo satisfeito e cheio, ele não conseguia parar de comer. Olha que interessante. Em 15 dias, quando descobriram o dano hepático, pediram para que ele parasse com esse processo, mas ele não quis parar com o experimento e ele deu continuidade até o 30º dia. No entanto, nos exames, né, ele só descobriu, na verdade, porque ele estava fazendo os exames de rotina a cada 10 dias para comprovar os danos, né, em que essa dieta podia causar no organismo. Mas quem é que para fazer um exame de 30 em 30 dias? Ninguém. Essa é a maior preocupação com a esteatose hepática. Você vai fazer um exame hoje, você vai repetir esse exame só daqui um ano e olha lá.
Já conheço pacientes que voltam para fazer exame a cada 5 anos, aquele exame de rotina de 5 anos. É muito tempo. O fato é que a esteatose hepática que o Morgan adquiriu foi causada por essa dieta muito rica em gordura, em carboidrato, em açúcar. E eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que você não deve comer 3 vezes por dia no fast food, mas quantas vezes você come fora por semana? Como é que é o seu cardápio? Você come em casa? Você consome muita comida industrializada? Conta aqui pra mim nos comentários. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você tá acima do peso? Você fuma? Ah, e você que é magrinho, que tá assistindo esse vídeo quase saindo, porque não é com você, volta aqui. Quando foi a última vez que você comeu uma comida industrializada? Tem esse hábito? Então esse vídeo também é para você. Só queria saber uma coisa, para vocês todos que pedem comida fora, com esse advento do iFood, né? Você pede aquele copinho de salada todo dia, né? Quando você pede a comida para quebrar o clima, né? E achar que tá tendo uma vida saudável, e aquele copinho sempre fica ali fechadinho, ó, e vai pro lixo. Você também é assim? Bom, pessoal, eu tô querendo dizer o seguinte, que as comidas que a gente tem pedido, né, estão vindo com muitas substâncias químicas tóxicas. Estão causando aí demais a esteatose hepática. Tem vários graus de esteatose, mas a grau 1 já começa a sentir uma mudança na sua vida. Os níveis de gordura no organismo começam a dar alguns indícios, como gordurinha na barriga, como uma certa moleza, um certo mal-estar. E aí, como é que você tá? Só voltando no Morgan, ele demorou 14 meses para voltar no peso inicial dele. E 9 meses para entrar com uma vida um pouco parecida com disposição que ele tinha antes de fazer toda aquela dieta. Esse documentário ele não é atual. Ele é de 2004, né? Chegou aqui no Brasil em 2006. Só que ele traz um pouco de realidade para o nosso mundo agora. A gente acabou de passar por uma pandemia, todo mundo ficou preso em casa, isolado por muito tempo. Algumas pessoas não voltaram a trabalhar fora, estão home office. E com isso aumenta muito o sedentarismo e a dificuldade ou a vontade de fazer uma comida em casa. Aumentou, triplicou demais os aplicativos, as comidas por aplicativos, enfim. É difícil se imaginar um brasileiro atualmente que não seja pai de família, que tem aquela vida, né, sozinha, trabalhando em casa, parar para cozinhar. Qual é a sua realidade? Conta pra mim. As causas mais comuns da esteatose hepática são distúrbios do metabolismo causados por alimentos inadequados que as pessoas estão ingerindo. Porque eles trazem junto, né, as gorduras que ficam circulando ali no organismo. E muito excesso de gordura não é excretado. Fica ali circulando e vai grudando aonde elas encontrarem uma parede para se agarrar. Então elas se acumulam no interior dos vasos sanguíneos e se acumulam muito grandemente no fígado, que é um órgão extremamente grande, pesado e capaz de assimilar e segurar toda essa gordura. Geralmente as pessoas que apresentam obesidade estão com mais características de apresentarem a esteatose hepática não alcoólica, mas pessoas magras também podem ter, porque associada, né, ao consumo de gorduras inadequadas, falta de exercício e cigarro, isso gera um quadro aí possível de esteatose. Se você é magro, mas não faz exercício e fuma, provavelmente você está precisando fazer um exame para saber como é que está a saúde do seu fígado. Quem está com um peso acima, provavelmente tem uma glicemia aí um pouco mais alta, também já é um indício. Se você é pré-diabético ou é diabético, precisa dar uma olhada para saber como é que está a saúde do seu fígado. E a esteatose, ela é uma doença, como eu falei no começo do vídeo, ela é totalmente quietinha. Você não sente absolutamente nada, só descobre no exame de rotina, que teu médico dá uma olhada e olha para você e fala, como é que tá seu peso? Quando foi a última vez que você fez um exame para saber como é que tá o fígado? Nunca, doutor, então vai lá fazer. Se você é fumante acima de 45 anos, também entra no rebolado para fazer o exame do fígado. O que acontece se você, por acaso, não cuidar da saúde do seu fígado? Continuar ingerindo aí alimentos inadequados, não fazer exercício, não cuidar de si mesmo. A esteatose, ela vai evoluindo em graus. Ela tem o grau 1, grau 2, grau 3. Grau 1 é super tranquilo, né? Você pratica um pouco de exercício, é só um pouquinho de gordura. Grau 2 já é um nível maior de gordura circulante no organismo e no fígado. Grau 3
é o grau em que o fígado fica nessa consistência aqui que eu vou mostrar para vocês. Se você não tratar da saúde do seu fígado, ele do estágio 3 vai para a esteatose nível 4, e o estágio 4 é o estágio irreversível. Nesse grau, o fígado já está acometido por doenças, né, por câncer de fígado ou também cirrose hepática, num grau que não dá para reverter. Por isso que o fígado deve ser acompanhado, você tem que cuidar do seu fígado, ele é seu melhor amigo, ele é o órgão mais regenerador que tem. Então você fere ele adquire uma cicatriz, mas ele se regenera. É a pele também, você se corta, você percebe que você tem algumas cicatrizes. O fígado, ele é mais regenerador ainda, ele aguenta muita pancada, mas chega uma hora que ele não aguenta mais. Agora, você me pergunta, mas tem remédio para curar o fígado, não tem, doutora? Não tem, gente. A maior luta da farmácia, da indústria farmacêutica, é um remédio para curar o fígado. E você sabe por que não tem? Porque todas as medicações, medicação alopática mesmo, esse comprimido que vocês tomam, o que acontece? Ele entra no organismo e vai passar para o fígado. O fígado é que quebra, o fígado é que metaboliza. Só que o que acontece? Ele segura as toxinas, filtra as toxinas para você ter o benefício do medicamento. Mas as toxinas vão para o fígado. Imagina um fígado já ferido, machucado, um fígado cheio de gordura. Qual é a força que ele tem para purificar aquele medicamento, para te devolver um medicamento no organismo, né, de uma forma que você possa se valer dos seus benefícios. Eu tenho um vídeo falando, né, dos benefícios do suco de limão, da água com limão, depois você assiste lá, limpa o fígado muito bem, chá de alecrim limpa o fígado. Então assim, você vai querer líquidos que não tenham açúcar, para realmente trabalhar no seu fígado e limpar. Para você que tem esteatose, é fundamental ficar longe de fast foods, batata frita, e todo aquele repertório do mercado em que você entra e fala, nossa, vou me perder aqui. Maior parte do mercado que tem industrializado e comida para você levar para casa, você deve se manter longe dali, porque os benefícios não estão lá para você, tá bom? Geralmente são frutas naturais, alimentos naturais que você vai fazer em casa e que melhoram a sua condição. Agora eu tenho uma outra coisa para te contar. Se você faz uso de álcool, né, gosta de tomar uma cervejinha todo final de semana, isso entra também agravando a situação do seu fígado. Álcool agride o fígado, deixa ele também muito mal, porque o álcool é metabolizado pelo fígado. O seu fígado já está com esteatose, você vai piorar a condição do seu fígado. Então não é nem de vez em quando. Quando você não tiver com o seu fígado em ordem, mantenha-se longe das bebidas alcoólicas, do tabaco, né? Sem contar, pessoal, que o álcool, ele tem muito carboidrato, ele é muito calórico. Ele é convertido em glicose que vira gordura no seu fígado, já entendeu, né? Aí eu vou indicar para vocês aqui, ó, o vídeo de como é que você vai limpar o seu fígado, deixar ele maravilhoso, pronto para você utilizar e rodar de novo, tá bom? Aí para quem quiser saber mais, tem um suplemento vitamínico que eu indico que é o Fignar. Ele é um suplemento que trata o fígado doente sem efeito colateral, porque ele é um polivitamínico, ajuda o fígado a se recuperar mais rápido. Fígados que estão com esteatose nível 1, 2 ou 3, legal? Tem na descrição, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem uma página que fala bastante sobre ele, tá bom? É o que eu indico. Pessoal, para quem quer saber mais sobre saúde, cura através dos alimentos, eu tô fazendo um e-book, ele está sendo construído todos os dias, porque ele é atualizado, tudo bem? Você pode acessar aqui o link da descrição e baixar esse e-book, é totalmente grátis, tá? Para você se valer dos benefícios das frutas e dos legumes, dos alimentos que eu falo aqui, para você poder atingir a saúde, se curar de várias doenças e evitar que doenças oportunistas entrem. Totalmente gratuito, acessa aqui embaixo, tá bom? Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo, que peguem esse cardápio dessas dicas para vocês se tratarem, lembrando que tudo é um hábito de vida, né? Não existe o tratamento de 3 dias, aquelas receitas milagrosas de um suco em 3 dias, tá tudo limpo, regenerou, não se cura esteatose hepática em 3 dias, tá bom, pessoal? São hábitos que você adota para a sua vida, para você ter uma vida mais saudável, querer estar melhor, legal? Se você gostou desse vídeo, gente, compartilha ele, compartilha com sua cunhada, seu sogro, né? Quem come muito doce, quem come muita besteira, tem que assistir esse vídeo para ver, principalmente a imagem do fígado, como é que ele fica com os graus, né, elevados aí de esteatose. Agora, se você gostou mesmo, se inscreva no canal, deixa seu comentário, o que você achou e qual é a sua situação atual. Você tá bem com seu fígado? Tá tudo jóia? Ou você anda abusando um pouco aí da dieta e dando uma marretada nele, né? Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima.